Sejam muito bem-vindos, meus amigos do Tática Didática. Hoje a gente vai falar sobre a volta do Fred ao time titular, né? O Fred que estava machucado no último jogo ficou no banco, e aí vai voltar ao time titular e como que o Marcão pode fazer para escalar esse Fluminense com a volta do Fred. Então, criei aqui uma apresentaçãozinha bem simples, bem didática para vocês, pensando em mostrar para vocês como é que esse Fluminense vai atuar com a volta do Fred, quem sai, quem entra, se muda alguma coisa, se tem variação tática. Então a gente vai mostrar para vocês aqui como que pode ser esse Fluminense nesse próximo jogo contra o Sport no Maracanã. Então vamos lá que eu vou compartilhar a tela com vocês. Cadê? Compartilhar a tela com vocês, está aqui. Vamos para a apresentação. Então, a pergunta que não quer calar, com a volta do Fred, de Fred, como o Flu deve jogar. Está aí o enigma para o Marcão nesse momento, né? Ele tem jogadores de mesma característica, como Bobadilla, Abel Hernandes, John Kennedy. Ele pode voltar com um meia, talvez, Casares, no lugar do Caio Paulista. Não acredito, mas eu vou falar isso mais na frente, começando aqui com as possibilidades que o Fluminense tem para jogar, né? Não tem diferença na zaga, né? O David Braz aqui pode ser também o Lucas Claro, também que ficou no banco no último jogo. Provavelmente volta do Iago ao time titular, também estava machucado. E aqui está a forma que eu acho que deveria ser para o Fluminense jogar. Fred centralizado, os 3 homens de meio campo, e aí que pode ter uma variação de um 4-3-3 ou do um 4-2-3-1, né? Com os 2 volantes, os 3 jogadores de frente. E aqui eu coloquei, o John Kennedy, porque eu acredito que seja ele o jogador que vai fazer a trinca de ataque ou de meias, né, pela equipe do Fluminense. E quem sai do time é o Caio Paulista. O Caio Paulista vem em má fase e o John dá uma dinâmica diferente, né, embora seja considerado um centroavante, substituto do Fred. Na verdade, até nos jogos que o Fred ficou ausente, o Marcão colocou o Abel Hernandes e o Bobadilla, que não foram tão bem, mas o John Kennedy, quando entrou na função ali de centroavante, que é a função mais característica dele, ele foi muito bem, principalmente contra o Flamengo, fazendo 2 gols. Então, se fosse para fazer essa volta do Fred com um novo jogo, uma nova forma de jogar, eu tiraria o Caio Paulista, que é o jogador que vem em péssima fase na equipe tricolor, e colocaria o John Kennedy. Por quê? Tanto na base quanto já no profissional, e a gente viu isso em alguns jogos que eu analisei, o John Kennedy sabe jogar fora da área, é um jogador que sabe flutuar entre as linhas, que sai da área para fazer jogadas, criar jogadas, ser um construtor de jogadas, abre muito na ponta em alguns momentos, é um jogador veloz. Então, o John Kennedy tem a característica para mudar um pouco o esquema, a forma do Fluminense jogar e deixar o Fluminense dentro das suas características, digamos assim, que é com os 3 atacantes. Essa é a principal, acredito que o Fluminense comece jogando assim, né, com áreas aqui na ligação, né, como ele vem jogando, deu uma melhorada no último jogo, pode ser que tenha entendido como é que é jogar no meio campo e está evoluindo. Então essa é uma das formas que o Fluminense pode jogar, que vai, acredito eu, começar jogando. Aqui a gente já tem a primeira variação desse 1-4-3-3 para um 4-4-2. Os 2 volantes faz um quadrado, né? O Ares já um pouquinho mais pela esquerda, o Luiz Henrique dá uma recuada e uma dupla de ataque com John Kennedy e Fred. O Fred tem jogado um pouquinho também fora da área, então eles podem revezar nessa função aqui de pivô fora da área, de fazer uma tabela num 2 com os extremos. Nessa característica aqui, o Fluminense joga dessa forma na organização ofensiva, né? Assim como aqui no 4-3-3. Então, é na organização ofensiva. É uma variação, essa formação aqui. O Luiz Henrique não é um jogador que tem essa característica de jogar mais centralizado, porém ele também sabe jogar, já foi exigido dessa forma, principalmente para fazer a transição ofensiva. Em outras ocasiões, na maioria das vezes, ele vai abrir aqui
na ponta direita, John Kennedy lá. Aqui ficaria muito mais próximo do que o Fluminense, do que esses dois jogadores podem render mais no 4-4-2, né? Com os dois meias, né? O Arias e o Luiz Henrique municiando esses dois atacantes. E uma terceira variação aí já está na organização defensiva, que foi no jogo contra o Bragantino, onde o Fluminense teve um desempenho muito bom, foi essa formação com 1-4-4-1, 1-4-1-4-1, né? Só com o Fred aqui na frente da organização defensiva, né? Fazendo o balanço para evitar as linhas de passe. Luiz Henrique, em vez de ficar fechando linha de 5, como ele fechou em alguns jogos, vai até o meio campo, assim como o John também, aberto aqui. Isso aqui, na organização ofensiva dessa forma, o Fluminense tem um poder de reação, um poder de contra-ataque muito mais forte, porque esses jogadores de meio campo acabam ficando mais próximos, e o André, que é o primeiro volante, tem a característica de sair jogando, tem bom passe em longa distância, passe em ruptura. Então essa aqui é a formação na organização defensiva mais fácil para o Fluminense jogar, e eu acredito que seja que o Fluminense vai variar muito dessa formação no 1-4-3-3 para essa formação, né? Explorando bem a velocidade dos seus extremos. Então vamos destrinchar por que eu acho que o John Kennedy é o jogador que vai entrar nesse time. Quem sai então é o Caio Paulista para a entrada do Fred, e o John Kennedy continua no time titular, só não jogou o último jogo porque estava suspenso. Então vamos lá. Aqui a gente pode ver um jogo na base do John Kennedy contra o Vasco. Esse jogo é recente, foi no mês de outubro, mês de setembro, antes dele ser exigido, né, ser chamado para ficar diretamente só no profissional. Aqui a gente já pode ver ele jogando como um extremo, né? Uma linha de 3 atacantes aqui na organização ofensiva. Esse aqui é o meia do Fluminense, o armador, e o John Kennedy aqui, ó, fazendo já uma extrema aqui pelo lado esquerdo. Então a gente pode ver uma característica do atleta, que é um jogador que flutua muito e pode fazer essa função também no profissional. A melhor característica do John Kennedy é essa. Por que eu acho que ele pode fazer essa função de extremo? Essa infiltração que ele faz aqui, ó. Ele vem geralmente daqui para cá, armando uma tabela, talvez aqui com meia, né? Ou com lateral passando em profundidade e entrando na área para finalizar, formando uma dupla aqui, digamos que poderia ser o Fred, né? Aqui nessa forma de jogar. Então, é uma característica do John jogar em profundidade e atacar a área no espaço vazio, como a gente vê nessa imagem. Então, é uma característica dele que pode ajudar, e uma coisa que ele tem muito melhor do que o Caio Paulista, que é o poder de finalização. O John Kennedy é um jogador de finalização e se entende também muito bem com o Luiz Henrique. Outra jogada, numa jogada em transição ofensiva, que ele está lá na ponta também, de novo, ó, lá pela ponta esquerda, jogando, ó, atacando, caminhando com a bola em velocidade. Você vê que ele aqui está entrando no último terço do campo ainda, na transição ofensiva, o time do Fluminense partindo, e ele não está centralizado como se espera. Um jogador que é versátil, que pode jogar lá por essa ponta, por essa extrema esquerda. Outra coisa que é característica do John, até por uma questão de idade, uma questão de físico, de preparo físico muito bem, é essa forma de compor na transição defensiva, que ele faz a pressão ao portador da bola, e o portador da bola é obrigado a rifar, né? Porque já tem 2 jogadores do Fluminense aqui, e o John já chegando para tentar roubar essa bola. Então, é um jogador que também sabe fechar a linha, é um jogador que consegue recompor linha de meio campo para ajudar na marcação. Esse jogo aqui já é pelo profissional, né, contra o Santos, onde ele foi titular, jogando como centroavante, mas muitas vezes foi visto ele vindo aqui, ó, buscar a bola bem fora da área, tentando organizar a jogada, criar jogadas para os atacantes, né, para os meios. O John sabe fazer parede também, é um jogador que tem, embora ele seja baixo, mas ele tem uma força física interessante, então ele sabe fazer a parede. E assim, para quem conhece atletas, quem conhece jogadores de futebol, sabe que não necessariamente o jogador, para fazer uma boa parede, né, um bom pivô, como é falado no futebol, não é necessário ele ser extremamente forte e alto, não. É só ele saber proteger a bola, esconder a bola do adversário. Isso o John sabe fazer. Aqui a gente pode ver ele fora da área,
buscando a bola lá na ponta direita para arrumar uma tabela com lateral ou com os meios, enfim. São características do jogador que podem fazer diferença para o Fluminense na sequência do campeonato. Aqui é outra situação também, onde ele forma a dupla, né, de ataque numa linha ofensiva, o Luiz Henrique, aqui está o Abel Hernandes, o John Kennedy e o Luca entrando pelo lado esquerdo. Então, é uma coisa que também pode acontecer dele jogando com 2 atacantes, como o John Kennedy e o Fred. Então, é possível também acontecer isso no jogo, e aí que eu acho que o John Kennedy tem totais condições de ser esse atacante junto com o Fred e entrar na vaga, né, do Caio Paulista. Para finalizar, aqui nossas considerações finais, jogador versátil, que pode atuar tanto centralizado quanto pela extrema, realizava essa função também no sub-20 do Fluminense. Com o Fred e com a volta de Fred de mais atuação de Caio, é natural um jogador que tenha desempenhado um bom futebol nas vezes que esteve em campo, que é o caso do John Kennedy. Já que o Fred vai voltar ao time titular, né, é difícil deixar o Fred fora, não tem por que o Caio Paulista, em má fase, continuar na equipe titular do Fluminense. Então, acho que o John entra no lugar do Caio para fazer essa forma de jogar que eu acabei de falar aí anteriormente. Caso o treinador do Fluminense escolha outra pessoa, ele irá desconfigurar muito a equipe do Fluminense, seja com o volante ou com outro meia na vaga do Caio Paulista. Eu acho que o Caio Paulista vai sair de qualquer jeito. Então, não acredito que o Marcão vá colocar um volante ali e descaracterizar essa forma do Fluminense jogar, ou no 4-3-3 ou no 4-1-4-1. Se ele fizer isso, a gente pode ver mais uma atuação do Fluminense. E o Marcão John Kennedy tem muita variação tática durante a partida e também com poder de finalização do jovem revelado na base do Fluminense. Então, o que a gente pode ver é que o Fluminense tem possibilidade, digamos assim, de ter um time mais interessante, um time mais ofensivo, um time que mantém mais a posse de bola, aproveitando o momento que o Caio Paulista está mal, retira do time e coloca o John, que quando entrou foi muito bem. Então, vamos lá, o Fluminense provavelmente vai jogar com a volta do Fred e a saída do Caio Paulista. Então, essa é a forma que o Fluminense vai jogar, acredito eu, nessa partida contra o Sport no próximo sábado no Maracanã. Tá bom, meus amigos? Nós nos vemos nesse jogo, lá com a nossa análise em tempo real dessa partida, né, entre Fluminense e Sport. E não esqueça de compartilhar o vídeo, de comentar o vídeo, de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e também aproveitar nossos benefícios para membros do Clube do Tática Didática. Valeu, um abraço, está tudo aqui na descrição do vídeo, só dá uma olhadinha, lê com atenção e nos ajudar aí com compartilhamento, com comentários, enfim, com várias coisas aí que vocês podem ajudar a gente. Valeu, um abraço e até a próxima.